Olá! Hoje a gente vai conhecer o relato do espírito de Joaquim Strobel, intitulado Desencarnados que Moram em Hospitais. Essa psicografia linda foi trazida pela médium Sônia Lopes. A Sônia, ela é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapias de vidas passadas. Se te interessa, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. Essa psicografia, ela é uma das mais emocionantes que eu já li. Ela traz, numa só psicografia, vários ensinamentos do plano espiritual que são tão importantes para a gente enquanto estamos aqui na Terra. E essa em especial, ela é um pouquinho mais direcionada aos médicos. Então, se você conhece algum médico, se tem algum médico na sua família ou amigos, encaminhe essa psicografia para ele. Ela é maravilhosa. Então vamos lá, vamos conhecer a história do espírito do Joaquim Strobel. Eu só queria dar um susto no Rogério e nos outros colegas que gostavam de zombar de mim. Rogério ficava a tarde toda sozinho em casa depois de voltar da escola. Ele morria de medo de fantasma, mesmo sem nunca ter visto um. Talvez ele estivesse levando a sério demais as brincadeiras de mau gosto que ele e os outros faziam comigo. O melhor seria se eu não guardasse ódio deles, mas eu guardava e ficava remoendo isso. Entrei escondido na casa do Rogério, coloquei um lençol na cabeça e fiquei escondido atrás do sofá. Quando ele saiu do quarto e foi para a sala, eu saí de trás do sofá e fiquei diante dele. Quando ele me viu, ficou paralisado e depois caiu no chão. Pensei que ele estava brincando. Esperei por alguns minutos, mas ele não se levantou. Fiquei preocupado olhando para ele, caído. Rogério era mais alto que eu não podia levantá-lo do chão. Tentei puxá-lo pelo braço, mas não consegui. Sentei-me ao lado dele para esperar que acordasse. Passou 1 hora. Pensei em chamar alguém, mas eu tive receio. Rogério tinha 16 anos e eu 15. Olhando para ele desacordado, algo se movia no corpo dele. Começou a sair seu espírito, que parecia atordoado. Saiu da casa em direção à loja de confecção onde sua mãe trabalhava como costureira. Eu fui atrás e pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que ele tá morto? Susto mata? Ele entrou na sala de costura e ficou ao lado da mãe. Eu o observava pela janela. Imediatamente, a mãe sentiu algo e falou para outra costureira. Cristina, vou até a minha casa. Senti saudades do meu filho. Eu passo muito tempo longe de casa, apesar de morar e trabalhar perto. Ela pegou a bolsa, passou na padaria e comprou o bolinho de que ele gostava. Eu não podia entrar na casa. A mãe dele podia desconfiar do que eu tinha feito. Preocupado, eu fui para minha casa e perguntei para minha mãe. Mãe, o que acontece com uma pessoa que vê fantasma? Ou o que acontece com quem morre de susto? Que pergunta estranha, filho. Vai pro banho. Passou a tarde toda na rua. Tudo o que eu fazia, a cena de ver Rogério sair do corpo, não saía da minha mente. Semanas depois, eu soube do falecimento. Ele fazia tratamento cardíaco desde criança e eu não sabia. Após o velório, Rogério não saía de perto de mim. Não
parecia estar com raiva e eu disse a ele: me perdoa, não queria te fazer mal. Eu sei, não se preocupe. Quando você me assustou, eu sabia que era você. Primeiro eu fingi, mas depois eu tive mesmo uma parada cardíaca. E agora? Para onde você vai? Ele respondeu: em breve, irmãos de luz virão me buscar. Buscar? Eles são alienígenas? Você não pode ir sozinho? Não posso. Preciso que alguém venha me buscar. Existem bilhões de espíritos vagando por todos os lados. Morrer não é ruim, só deixamos o corpo físico. Eu perguntei: você não tem ódio de mim? Não. Apesar de zombar de você, era só brincadeira. Quando você vai embora? Ele disse: está com medo porque agora sou um fantasma de verdade? Medo não, mas é estranho falar com o espírito. Minha mãe perguntou: Joaquim, você tá bem? Depois do falecimento do seu amigo ficou tão calado. Meu filho, você tá sofrendo? Não, mãe. Pessoas que veem espíritos são caladas para se concentrar no que o espírito está falando. Minha mãe franziu a testa e disse: quem te falou essa bobagem? Ninguém me falou. Eu estou vivendo essa experiência. Pare de assistir filme de ficção. Minha mãe não deu muita importância. Eu vi quando vieram buscar o espírito de Rogério. É impressionante. Eles desceram levemente do alto, 2 jovens vestidos com roupas claras. Abraçaram com alegria Rogério. Um deles falou: bom ter você conosco novamente. A experiência foi curta, mas era necessária. Eles me olharam e Rogério falou: tudo o que você está vendo é real. São poucos os que conseguem interagir com espíritos. Isso não é o acaso. Vamos nos ver mais vezes. Não precisa, não quero ver espíritos. Vão pensar que sou louco. Vou te provar que ter mediunidade não é loucura. Você vê além do corpo físico. Não vai lembrar agora, mas você escolheu ser médium. Eu disse: e se eu não quiser? A vida e o tempo lhe dirão. Vi quando os 3 subiram e sumiram. Tempos depois, já tinha esquecido das visões e, terminado a faculdade, trabalhava em um hospital. Entrei no corredor que saía na recepção e havia um mar de gente. Eu pensei: como vou dar conta de atender tanta gente? Fui falar com a enfermeira e lhe perguntei: todos esses pacientes são para eu atender? Sim, esses 5 pacientes. E os outros? Que outros? Nisso, eu vi Rogério. Ele se aproximou e disse: 80% do que você está vendo são desencarnados, ou seja, espíritos. Eu pensei: vai começar tudo de novo? Ele ouviu meus pensamentos e disse: não tem como fugir das responsabilidades. Não são só os que têm o corpo físico que precisam de ajuda. Rogério, por que voltou? E por que estou vendo tantos espíritos? Esse hospital tá cheio. A Terra sempre foi assim, com muitos desencarnados entre os encarnados. Olha aquela senhora. Veja que o fio luminoso que liga o corpo físico ao corpo espiritual não se rompeu. Isso significa que ela não desencarnou. Apenas está sedada por medicação. Aqueles outros deixaram o corpo físico há muitos anos e circulam acompanhando outros
pela mesma vibração e sentimentos. Observe aquela enfermeira. Quantos espíritos estão ao redor dela? Ela não os vê, mas sente dor de cabeça e cansaço intenso. Perguntei para Rogério: o que eu tenho a ver com isso? Não basta vê-los? Sou médico e não médium. Se todos fossem encarnados, você não iria atendê-los? Sim, eu iria, mas são espíritos. Como vou consultar e medicar um espírito? Ele respondeu: a medicação se chama fluidos. Onde eu vou arrumar esses fluidos? Rogério sorriu e disse: você já possui isso no seu espírito. Esse fluido se transforma pelas orações naquilo que você deseja. Ou seja, se você deseja curar o espírito doente, aplica passe magnético. Você já vê os espíritos. Converse com eles e pergunte do que eles precisam. Rogério ia me ensinando e falou: para você se tornar capaz de ajudar espíritos doentes, tem que estar bem, ter uma vida de conduta disciplinar. Quando eu estava no consultório, sempre vinha uma senhora desencarnada falar comigo. Doutor, quando a minha filha vem me buscar, estou cansada de esperar. Perguntei o nome dela e fui investigar se realmente havia sido internada naquele hospital. Fazia 25 anos que ela estava esperando a filha. Desencarnou no hospital e ali ficou. Ela gravou na sua mente quando a filha lhe falou: mãe, logo eu volto para te buscar. Em resposta, eu lhe disse: bem, a senhora já está aqui há muito tempo. Está na hora de voltar para casa. Vou pedir para um amigo te levar. Pode ser? Ela aceitou. E assim, eu e Rogério fomos ajudando os desencarnados que moravam no hospital. Outro caso foi da moça Eduarda. Ela sofreu uma queda de moto no dia em que iria provar o vestido de noiva. Ela entrou na minha sala e disse: doutor, eu não posso me atrasar. Preciso provar o meu vestido. Esperei tanto por esse dia. Perguntei o nome dela e fui averiguar os registros antigos do hospital. Alguns eu encontrava, outros não. O dela era recente, 5 anos. Perguntei a ela: você se sente melhor para ir para casa? Sim, eu me sinto, me respondeu super alegre. Vou pedir para um amigo te levar. Pode ser? Sim, pode. Eram inúmeros casos. Eu atendia no hospital encarnados e desencarnados. Rogério me falava que essas pessoas, ao chegarem a uma colônia espiritual, recebiam a notícia de que tinham desencarnado. Um dia eu perguntei: por que a espiritualidade me escolheu para fazer esse trabalho? Você escolheu. Em muitas vidas, era um homem orgulhoso e frio, não se importava com ninguém, apenas com o poder e com o dinheiro. Sem compaixão e caridade, não avançamos na evolução. E você, Rogério? Por que faleceu tão cedo, sendo tão bom e até se tornando um mentor? Ele me respondeu: bom, é Deus que me deu essa oportunidade de evoluir reencarnando inúmeras vezes. Eu precisava ser filho da minha mãe, trazer alegria e paz para ela. Como paz se você morreu cedo? Quando eu nasci, ela me abraçava e sentia paz. Minha mãe sentia que eu iria deixá-la cedo.
Eu tenho-a visitado com frequência. Ela lembra de mim com amor e gratidão. Tem muitas coisas que você precisa aprender. Quando a minha filha tinha 7 anos, ela me falou: papai, tem um anjo aqui. Eu lhe dizia: conversa com ele, filha. Rogério se apresentava para ela como um anjo e preparava a minha pequena para dar continuidade ao trabalho mediúnico. Retornando para o lar espiritual, eu, após 97 anos encarnado, fui recebido com abraços. Os trabalhos continuam por aqui. É gratificante voltar para casa com o dever cumprido. Traz paz e harmonia. Só há um caminho para se conectar com o Criador: caridade, amor, estender a mão ao próximo. Essa foi a lição que Jesus nos ensinou. Uau! Essa história me tocou muito, porque tanto o Joaquim como o Rogério trouxeram esses ensinamentos e essas lições de vida que continua. E eu vou citar algumas pra gente, sobre a mediunidade, que ela é combinada, ela é escolhida pelo espírito antes de reencarnar. Ela é combinada na sua próxima encarnação, no planejamento reencarnatório. E o espírito, ele escolhe ou por uma prova, ou por um resgate, ou por uma missão. No caso do Joaquim, ele escolheu por um resgate, né? Porque o próprio Rogério conta para ele que ele, em outras encarnações, por várias encarnações, ele foi um homem frio, um homem orgulhoso que não se importava com o outro. Então ele escolhe vir nessa última encarnação como médico, que ele cuidou a vida inteira de pessoas encarnadas, e como médium também auxiliando os espíritos desencarnados. Que resgate! E ele cumpriu, como ele fala, com nobreza. Chegou no plano espiritual com paz e harmonia. A gente pode até citar aqui o caso do Chico Xavier. No caso do Chico Xavier, ele veio com a mediunidade como uma missão, né? Claramente a gente sabe que Chico Xavier foi um espírito aqui encarnado missionário. Então, só para a gente sentir essa diferença. E a mediunidade, se ela não for bem trabalhada, se ela não for bem direcionada, ela vai desequilibrar mentalmente a pessoa, o médium. Vai trazer complicações. Então é de extrema importância essa pessoa, se você conhece alguém, seja na sua casa, na sua família, entre os seus amigos, que apresenta a mediunidade, ela tem que ser direcionada para um centro espírita, para ser trabalhada. E se for uma criança, não, essa criança ela não vai trabalhar num centro espírita, mas é importante ela ser orientada, evangelizada. É muito importante. E sobre os hospitais, né, que ele falava, como ele via a quantidade de espíritos. Então existem espíritos de monte nos hospitais, espíritos que já fizeram a passagem, mas que continuam presos ao corpo, ou presos, como ele conta da senhora, que gravou na mente que a filha dela já viria buscá-la. Então, existem esses espíritos sofredores, existem espíritos
benfeitores, como o Rogério, né? Espíritos, inclusive, de médicos que já fizeram a passagem e que continuam auxiliando os médicos aqui na Terra. Isso é muito bacana, né? Como a gente fala, o trabalho continua. Como ele fala, ele desencarnou, mas o trabalho continua. E existem aqueles espíritos, como ele cita, acho que de uma outra senhora, ligado ao fio luminoso, que é aquela pessoa que está em coma, né? Então o corpo está desacordado, está sob efeitos de remédio, mas o espírito está vagando. Então olha que importante a gente ter esse conhecimento. E como eu sempre falo, meus amigos, da gente estudar as coisas do espírito enquanto a gente está aqui encarnado, porque esses estudos vão auxiliar nas nossas provas, nos nossos sofrimentos, nos nossos desafios que a gente passa. A gente acaba, quando a gente tem essa certeza de que a vida continua, os nossos desafios perdem peso. Eles ficam um pouco mais leves. Então é de extrema importância esses estudos. E como a gente vê nas psicografias, quando a gente fizer a nossa passagem, porque todo mundo vai fazer, né? Você, acreditando ou não na vida após a morte, um dia a gente vai partir. E quando a gente tem esse conhecimento, tudo muda, tudo fica diferente. O nosso despertar espiritual, ele fica mais leve, menos perturbador. Então eu espero que vocês tenham gostado desse relato, dessa psicografia maravilhosa. Compartilhem e a gente se vê na próxima psicografia. Até!